Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Lídia Martins, esse aqui é o canal Lídia Arteira e hoje eu vim trazer esse passo a passo desse tapete lindo e simples que qualquer iniciante consegue fazer ele, tá? Então, para fazer esse tapete, eu vou usar duas cores de barbante, que no caso eu usei o cinza e usei o rosa. O cinza eu gastei 345 gramas e do rosa 135 gramas. Eu fiz ele no ponto alto alongado para me ajudar com o tamanho e ele ficou na medida de 75 por 53, tá? E o peso total dele, se você for fazer de uma cor só, 480 gramas, é suficiente para você estar fazendo esse trabalho, tá bom? Então, para fazer esse trabalho, eu vou precisar de 60 correntinhas. Para isso, eu vou fazer aqui a minha argola inicial e vou fazer as minhas 60 correntinhas, tá? Então, gente, para iniciar esse tapete, é importante você não deixar as suas correntes não muito apertada, mas também não muito larga, tá? Então, mantenha aí uma tensão do seu ponto, que assim será melhor e mais fácil para vocês. Eu vou estar usando aqui a agulha número 4 e tô usando o fio número 6, porque o meu ponto é apertado, tá? Aí você já conhece aí o jeito que é o seu ponto e você vai decidir se você quer na numeração 3,5 a agulha ou se é a numeração 4 também. Então, para isso, eu vou estar fazendo aqui, mas todas essas medidas vai estar aqui também na descrição do vídeo. Vou fazer aqui as minhas 60 correntinhas e já volto com vocês. Bom, gente, aqui eu já fiz aqui o meu cordão com 60 correntinhas e aqui eu vou marcar aqui esse ponto, que é assim que eu faço. Eu marco aqui e faço mais 3 correntes. Então, 1, 2, 3, laço o fio e venho nesse ponto que eu acabei de segurar aqui e pego uma alcinha só do meu ponto e vou aqui fazer o meu ponto alto alongado, tá? Quem acompanha os meus vídeos sabe que eu gosto muito de fazer esse tipo de ponto. Então, eu dou a laçada, puxo, tiro uma alcinha, dou a laçada na agulha mais uma vez, tiro dois lacinhos e aqui eu já laço novamente e finalizo o ponto. Então, vou fazer novamente aqui para vocês verem. Pego somente uma alcinha, passo aqui, tiro uma alcinha, duas alcinhas e mais duas alcinhas. Então, assim, eu vou fazer por todo o trabalho, até chegar na minha última corrente, tá? Então, vou fazendo esse tipo de ponto, que é o ponto alto alongado. E já venho para mostrar para vocês como que fica no final da carreira. Vou fazer até chegar aqui, só esse tipo de ponto, tá? Até chegar na minha primeira correntinha aqui. Bom, gente, voltando aqui, eu deixei para fazer o último ponto com vocês, então, vou laçar o fio, vou introduzir aqui e vou fazer mais um ponto alto alongado, tá? Fiz aqui. Gente, eu gosto de fazer esse tipo de ponto, porque atrás aqui, ó, fica bem certinho, tá vendo? Principalmente quando é carreira de ida e volta, que não fica aqueles pontos aqui do lado avesso, fica aqueles pontos frouxo, né? Então, eu vou subir aqui mais 3 correntes, vou virar aqui o meu trabalho e vou introduzir nesse próximo ponto aqui. Não coloque nesse, porque se você colocar nesse aqui, você vai estar aumentando um ponto. Porque nessa carreira aqui, ó, ficaram 61 pontos altos, tá? Então, porque a gente fez 60 correntinhas, né? Mais essas 3 correntinhas aqui que ficou valendo como um ponto alto. Então, aqui eu subi as 3 correntes, lacei o fio e vou introduzir no próximo ponto alto. Então, introduzi aqui no ponto de base, né? E vou fazer mais pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, sem intervalo de correntinha, porque essa base é toda no ponto alto. Então, não tem segredo, tá? Vou continuar aqui fazendo esse trabalho aqui, até chegar aqui. Não pode pular nenhum ponto,
você tem que chegar aqui no final, aqui com 61 correntes. Quando eu chegar aqui com 60 correntes, não, desculpa, com 60 pontos, tá? Eu vou chegar com 60 pontos aqui e vou fazer o ponto número 61 bem aqui. Então, eu vou fazer até o número 60 e já volto para mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Bom, gente, aqui eu já fiz os meus 60 pontos e agora, para não ficar com essa parte aqui mais estreita do que o final, eu preciso fazer o meu ponto número 61. Então, eu vou laçar aqui, vou aqui, ó, na terceira correntinha, daquelas 3 correntinhas que a gente fez para subir, né? E vou puxar aqui e vou fazer o meu ponto alto alongado da mesma forma, tá? Então, já fiz aqui, assim ele vai ficar retinho. Então, aqui eu subo mais 3 correntes. Viro o meu trabalho. E continuo aqui fazendo ponto alto sobre ponto alto. Quando eu chegar no final da carreira, eu volto novamente para mostrar mais uma vez como que a gente faz para deixar o tapete todo retinho, tá? Quando chegar aqui, eu mostro novamente para vocês como que vai fazer. Aqui, eu tô na minha terceira carreira e eu vim pra terminar ela aqui com vocês. Então, eu vou laçar o fio, vou introduzir aqui, ó, naquela terceira correntinha aqui, pra não entortar o meu trabalho, tá? Então, gente, o segredo para manter o trabalho reto é sempre não esquecer o último ponto aqui e também trabalhar aqui. Nunca colocar nessa casinha aqui, porque essa daqui corresponde a essas 3 correntinhas que a gente subiu. Então, você vai colocar na próxima casa. Então, fazendo isso, você vai manter o seu trabalho, tá? Na mesma medida que vai ter aqui, vai ter lá no final também. Então, eu vou fazer isso por 43 carreiras. Então, aqui eu tenho 3, vou fazer mais 40 e volto com vocês já com o trabalho com as 43 carreiras, tá bom? Nunca esquecendo as pontinhas aqui, tá? Nem de um lado e nem do outro. Seguindo essas orientações, você vai ter o trabalho retinho. Então, eu vou fazer o meu e vocês fazem o de vocês aí. Bom, gente, aqui eu já terminei as minhas 43 carreiras, eu contei de 10 em 10, marquei com o alfinete, tá? E aqui no final, aqui, tenho mais 3 carreiras. Então, aqui, ó, tem 1, 2, 3. Então, tem as 43 carreiras aqui. Ficou retinho, do mesmo tamanho que ficou aqui, ó. A mesma largura que ficou aqui, também ficou do lado de cá, tá bom? Então, agora, vamos ao bico, né? Bom, gente, eu disse que a gente ia ao bico, mas na verdade não vai ao bico ainda. A gente vai fazer o acabamento aqui nessa parte cinza, tá? Então, aqui, ó, eu tô na minha alcinha do último ponto alto que a gente fez, pegando naquela terceira correntinha aqui pra ficar reto o trabalho. Então, eu vou dar uma corrente só mesmo pra dar a altura, tá? E aqui, ó, nesse ponto alto aqui, deitado aqui, eu vou colocar um ponto baixo. Na junção de uma carreira e outra, eu vou introduzir a minha agulha e também vou fazer um ponto baixo. No intervalo, um ponto baixo, na junção, um ponto baixo. Vou seguir essa sequência aqui até chegar lá no meu cantinho. Quando eu chegar lá no meu cantinho, eu já volto com vocês. Nunca esquecendo, um no intervalo e outro na junção do nosso trabalho, tá bom? Vou fazer isso até essa ponta aqui. Quando eu chegar nessa ponta, eu volto com vocês. Bom, gente, aqui eu fiz o meu último ponto baixo sozinha aqui, sem vocês. Agora, aqui nesse intervalo aqui, vou seguir da mesma forma. Vou colocar um ponto baixo. Vou aqui, ó, nessa correntinha aqui, na primeira correntinha, naquele ponto inicial, vou colocar mais um ponto baixo. Vou fazer 2 correntes. No mesmo lugar, vou colocar mais um ponto baixo. E vou colocar ponto baixo sobre cada um desses pontos aqui, ó.
Então, lembra que a gente pegou só uma alcinha pra gente fazer essa carreira aqui de ponto alto? Então, agora eu vou introduzir, e você já pode ir arrematando esse fio aqui, ó, caminhando com ele, tá? Então, aqui, ó, eu vou colocar ponto baixo sobre ponto baixo, sem pular nenhum ponto, e assim fica os nossos cantinhos. Então, eu vou fazer em todos, eu vou fazer dessa mesma forma. Quando chegar aqui, eu venho mostrar pra vocês como que a gente vai fazer, que é da mesma forma, mas eu vou mostrar também. Bom, gente, então aqui eu já caminhei toda a minha lateral menor aqui com pontos baixos até o penúltimo ponto. Agora, aqui eu vou naquela terceira correntinha e vou fazer um ponto baixo, duas correntes, no mesmo lugar, mais um ponto baixo. E agora, trabalhar na lateral. Então, nesse lugar, onde tem esse ponto alto deitado, eu vou colocar mais um ponto baixo. Na junção entre uma carreira e outra, eu também vou colocar um ponto baixo, tá? Vem aqui, vou colocar um ponto baixo. Aqui, outro ponto baixo. E assim eu vou fazer em todos os cantos e nas laterais, igual a gente fez aqui do outro lado. Vou terminar a minha carreira e já vem pra gente arrematar essa primeira carreira, tá? Bom, gente, aqui eu já fiz aqui no meu penúltimo ponto, já fiz o meu ponto baixo. Agora, eu venho aqui nesse último ponto, bem no pezinho aqui, faço um ponto baixo, duas correntes, no mesmo lugar, mais um ponto baixo. E lembra daquela correntinha que a gente fez para dar altura? Eu não vou considerar ela, tá? Então, eu venho aqui no próximo, aqui no meu primeiro ponto baixo, e não naquela correntinha, tá? Venho aqui, introduzo aqui a minha agulha, puxo aqui e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Agora, aqui, eu vou fazer uma corrente para dar altura. E aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na minha alcinha de trás, aqui, ó, aqui, e vou fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E assim, eu vou seguindo, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar no canto. Quando chegar no canto, eu volto para mostrar para vocês como que ficou. Porque eu quero que fica essa nervura aqui, ó. Tá? Se você não quiser, não tem problema, tá? Pode pegar nas duas alcinhas, mas o meu vai ficar assim, tá bom? Então, eu vou fazer até chegar lá no cantinho. Quando eu chegar no cantinho, eu mostro pra vocês como que ficou. Bom, gente, aqui no canto, eu cheguei naquelas duas correntinhas que a gente fez pra fazer aquela viradinha. Então, eu vou, como eu tô fazendo ponto baixo, pegando na alcinha de trás, então, eu vou vir aqui, ó, nessa correntinha aqui, só em uma perninha, tá? E vou fazer um ponto baixo, mais duas correntes. Vou vir aqui, ó, do outro lado e vou fazer outro ponto baixo, tá? E então, vai ficar assim, ó. Um ponto baixo naquela primeira alcinha da correntinha que a gente fez da carreira anterior, mais duas correntinhas, mais outro ponto baixo pegando também na alcinha daquela correntinha que a gente fez da carreira anterior e segue fazendo ponto baixo. Eu vou fazer isso em todos os cantos e volto pra gente finalizar a carreira. Bom, gente, aqui para arrematar o nosso fio, lembra que nessa primeira carreira de ponto baixo, a gente fez aquela corrente, mas a gente não usou ela como ponto baixo, né? Mas nessa carreira aqui, pra gente estar arrematando, eu vou usar aquela corrente que a gente subiu para dar a altura do ponto baixo. Então, vou introduzir aqui, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vou dar uma corrente e vou cortar o meu fio com um tamanho razoável para dar um acabamento legal, que eu gosto de fazer
um acabamento com a agulha de tapeceiro. Então, agora, já tá arrematado aqui, depois eu caminho. Eu gosto de fazer o arremate tudo de uma vez, tá? Então, não vou arrematar agora, não. Então, tá pronta já a base do nosso tapete. Agora, eu vou entrar com o rosa bebê pra gente tá começando o bico. Bom, gente, então eu vim dizer pra vocês o seguinte. Esse tapete, por ele ser um tapete de carreira de ida e volta, ele não tem um avesso. Mas ele passou a ter um avesso quando a gente deu o acabamento aqui em volta dessa base. E a gente passou 2 carreiras de ponto baixo. Então, esse aqui é o lado direito, o lado que tem essa nervurinha, já que a gente pegou na argolinha de trás, né, daquela laçadinha de trás. E isso daqui é a parte do avesso do trabalho, tá? Então, esse trabalho tem sim a parte do avesso e do direito. Então, aqui eu já fiz a argola inicial, já coloquei aqui na minha agulha e vou contar aqui, ó, a partir do cantinho aqui, eu vou contar 5 pontos. No 6º ponto, eu vou introduzir a agulha e fazer um ponto baixo. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Esse daqui é o 6º, então, eu já vou introduzir já com o fio na agulha, tá? Vou puxar aqui, já vou puxar aqui tudo e vai ficar já um ponto baixo. Então, aqui eu vou fazer essas argolinhas aqui com 3 correntes. 1, 2 e 3. Vou pular 3 pontos de base. No 4º, eu vou colocar um ponto baixo. Então, eu vou pular 1, 2, 3. No 4º, eu vou colocar um ponto baixo. Mais 3 correntes. 1, 2, 3. No 4º, um ponto baixo. E assim, eu vou seguindo por toda essa lateral, fazendo 3 correntes e pulando 3 pontos de base. Então, 1, 2, 3, 4. E assim, até chegar aqui nessa próxima ponta aqui, tá? Então, você pulando aqui, dessa forma, vai dar os pontos certinho, tá bom? Então, quando chegar aqui, eu venho falar mais uma coisa pra vocês. Bom, gente, então aqui, eu já terminei aqui as minhas argolas, pulando 3 pontos de base e fazendo 3 correntes de separação, e fiquei com 14 argolas. E esse tapete, ele só dá certo se for com número ímpar de argola entre os cantos, tá? Então, vai dar certo porque aqui não tá completo, aqui ainda vai ter mais uma argola aqui que a gente vai fazer. Então, vai dar certo, vai dar 15 argolas aqui entre o canto, tá? Então, aqui agora, eu vou fazer 6 correntes pro canto. Então, o canto sempre vai ter 6 correntes. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou vir aqui e aqui, ó, que é o meu primeiro ponto baixo. No segundo ponto baixo, eu vou introduzir e vou fazer um ponto baixo. Na lateral aqui, vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou pular 4 pontos de base e vou fazer 4 correntes de separação. Sendo que uma dessas argolas, você vai pular 5 pontos de base e vai introduzir no 6º e vai fazer 5 correntinhas de separação. Então, em qualquer lugar, você pode colocar essas 5 correntinhas de separação, pulando 5 pontos de base. Então, eu gosto de colocar no meio, tá? Do trabalho. Então, eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4 pontos. Vou pular aqui 4 pontos de base. 1, 2, 3, 4. No 5º ponto, eu vou fazer aqui um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Pulo mais 4 pontos de base. 1, 2, 3, 4. No 5º, eu vou colocar aqui o ponto baixo. Eu já vou colocar aqui para mostrar para vocês como que vai ficar os 5 pontos de separação, tá? Então, eu vou colocar 1, desculpa, gente, 2, 3, 4, 5. E vou pular 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. No 6º, eu introduzo
a minha agulha. Então, vai ficar assim, só uma argolinha pulando 5 pontos de base, introduzindo no cesto, com 5 correntes de separação, tá? Então, gente, eu vou fazer isso em toda a volta. Quando chegar no canto, você vai fazer novamente 6 correntes de separação e vai fazer aqui na outra lateral menor, vocês vai fazer aqui pulando 3 pontos e fazendo 3 correntes de separação, dando no total de 17 alças aqui na lateral maior, e já na lateral menor vai ser 15 alças, tá bom? Então, gente, eu vou fazer desse jeito e hora que eu terminar aqui, eu volto para mostrar para vocês como que a gente vai fazer a próxima carreira. Bom, gente, então, voltando aqui, eu já completei toda a minha volta. Então, aqui ficaram 14 alças, né? Eu vou fazer a próxima aqui para completar as 15. E em cada lateral maior ficou 17 pontos, 17 alças, tá? Então, aquela indicação que eu dei para vocês de pular 5 pontos de base em uma das argolas e fazer 5 correntes de separação, vale tanto para uma lateral quanto a outra da lateral maior, tá bom? Feito isso, já fiz aqui as 6 correntes do canto e agora eu não vou fazer correntes aqui. O que eu vou fazer vai ser dar uma laçada aqui e vou fazer um ponto alto deitado já para o meu ponto ficar no meio. Então, aqui eu vou introduzir aqui no meio desse ponto baixo, tá? Vou introduzir aqui no meio e vou fazer meio ponto alto. Não é o ponto alto, é meio ponto alto deitado. Então, eu faço isso daqui, vou fazer novamente. Vou laçar o fio na agulha, introduzo aqui no meio, puxo e aqui, ó, eu vou tirar de uma vez só. Então, aqui o meu ponto já ficou bem no meio. Então, aqui o que eu vou fazer vai ser voltar aqui atrás, pegar o fio e fazer aqui um ponto baixo. Depois de fazer isso, eu vou fazer 1, 2 correntes e vou vir no mesmo lugar, já caminhando com esse ponto aqui, ó, com esse fio aqui, essa ponta. Já volto aqui e faço mais um ponto baixo, tá? Então, sem corrente, eu vou dar a laçada no meu fio aqui e vou colocar 7 pontos altos na argola, tá? Então, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, aqui, sem argola, sem correntes, eu vou colocar aqui, ó, novamente, um ponto baixo, 2 correntes e mais um ponto baixo. Laço o fio, sem correntes, eu venho aqui e coloco mais 7 pontos altos. Então, eu vou fazer isso até chegar no canto. Quando eu chegar no canto, eu venho para mostrar para vocês qual vai ser o próximo passo. Bom, então, aqui eu já fiz aqui os meus 7 pontos altos aqui. Sem correntes, eu coloco um ponto baixo, 2 correntes, no mesmo lugar eu coloco mais um ponto baixo. Aqui nos cantos, em todos os cantos, ao invés de colocar 7 pontos, eu vou colocar 11 pontos altos, tá? Então, a diferença vai ser essa. Então, eu vou fazendo aqui colocando aqui os meus 11 pontos altos aqui no canto e aqui nas laterais aqui, eu vou continuar colocando 7 pontos, tá bom? Então, gente, vou fazer isso até o final da carreira. Bom, então, aqui, para mim encerrar a minha carreira, eu venho aqui nesse ponto baixo aqui, que foi o primeiro ponto da carreira, vou prender ele aqui com um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui sobre esses pontos baixíssimos aqui. Vou passar aqui para esse ponto aqui e vou vir até o 4º ponto. Então, vou caminhar 3 pontos baixíssimos. Primeiro,
no segundo, no terceiro. Aqui no quarto eu já vou entrar, que dos 7, o quarto ponto é o que fica no centro, né? Então, eu vou fazer um ponto baixo aqui e vou fazer aqui uma corrente, vou laçar o fio, vou vir aqui nesse intervalo aqui que a gente fez de 2 correntinhas entre um ponto baixo e outro, e vou fazer um leque aqui de 2 pontos altos, separado por 3 correntes. E aqui eu vou colocar mais 2 pontos altos para fechar o leque. Então, eu vou fazer isso, vou fazer uma corrente e vou contar aqui, ó, 1, 2, 3. No quarto ponto, eu vou vir e vou prender com um ponto baixo. Então, gente, eu vou trabalhar dessa forma. Deixa eu ajustar ele aqui, que ele vai ficando grande, vai ficando difícil de mexer. Então, eu vou fazer isso, esses leques aqui, ó, com uma corrente de separação aqui e uma aqui, tá? Então, vou fazer leque de 2 pontos altos, 3 correntes, 2 pontos altos. Vou fazer isso até chegar aqui nesse último leque. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Bom, então, aqui eu já cheguei aqui no canto, e o que eu vou fazer nesse canto vai servir para todos os outros cantos também, tá? Então, eu vou pular 3 pontos baixos, tá? Então, aqui eu vou fazer uma corrente, vou pular 1, 2, 3, no quarto ponto, eu vou colocar aqui um ponto baixo. Vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4, e vou pular 4 pontos de base. Então, 1, 2, 3, 4, aqui eu vou colocar o meu ponto baixo. Olha só. E aqui eu vou fazer uma corrente e já vou para esse intervalo aqui de 2 correntes para mim fazer o meu leque de 2 pontos altos separados por 3 correntes mais 2 pontos altos. Uma corrente de separação, prenda com ponto baixo e assim até o final da carreira. Eu vou fazer a minha aqui e vocês fazem a de vocês aí, tá bom? Bom, gente, então aqui, ó, nesse canto aqui, que já foi aqui que a gente começou, né, que a gente encerrou a carreira, caminhou com ponto baixo, baixíssimo até chegar aqui, e aqui a gente fez o ponto baixo. Então, é aqui que a gente vai encerrar essa carreira. Então, aqui eu já dei aqui uma corrente de espaço, vou laçar o fio, vou fazer aqui. Desculpa, gente, vamos continuar aqui. Então, aqui eu já disse que eu fiz uma corrente aqui de separação, vou laçar o fio e aqui dentro eu vou fazer o leque de 2 pontos altos separado por 3 correntes e mais 2 pontos altos, né? Então, aqui eu já coloquei 2 pontos altos, 3 correntes e aqui mais... Desculpa. Se você não é inscrito aqui no canal, já te convido a se inscrever e ativar todas as notificações, que assim você vai receber todos os vídeos que eu postar, tá bom? E deixa aí nos comentários se tiver alguma dúvida, tá? Que eu vou estar respondendo vocês. Então, aqui, ó, já fiz o meu leque, vou fazer mais uma corrente e vou aqui em cima desse ponto baixo que a gente fez e não vou prender com ponto baixíssimo, vou prender também com ponto baixo. Então, vai ser ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Aqui. Já tá pronto. Então, aqui agora, sem dar corrente, eu vou fazer 9 pontos altos aqui dentro desse leque, tá? Então, eu vou fazer aqui os meus 9 pontos altos aqui e venho quando eu tiver com eles completos. Bom, gente, aqui eu já fiz os meus 9 pontos altos aqui dentro desse leque. Agora, em cima desse ponto baixo aqui, ó, eu vou prender sem corrente, tá? Vou introduzir aqui
a minha agulha nesse ponto baixo e vou fazer mais um ponto baixo sobre ele. Então, eu vou laçar o meu fio e vou fazer 9 pontos altos. Então, sempre dentro desses leques aqui, ó, vocês vão colocar 9 pontos altos. Quando chegar aqui no canto, eu venho mostrar pra vocês como que a gente vai fazer, tá bom? Bom, gente, aqui eu já cheguei no canto novamente. Então, já fiz aqui os 9 pontos altos, sempre prendendo ponto baixo sobre ponto baixo, né? Então, aqui nessa argolinha, que é aquela correntinha que a gente fez de separação entre o ponto baixo e o leque aqui, eu vou prender aqui com ponto baixo, não decorrente, tá? Só prenda com ponto baixo. Lace o fio e aqui dentro você vai trabalhar 11 pontos altos aqui dentro do leque. Eu vou completar os meus 11 pontos altos aqui e já volto. Bom, gente, já completei aqui os meus 11 pontos altos. Então, agora eu venho aqui naquele intervalo aqui de uma corrente, separando esse leque desse ponto baixo, venho aqui e prendo também com ponto baixo. Então, agora eu vou fazer aqui os meus 9 pontos altos aqui dentro, prendo com ponto baixo assim, como eu já fiz dessa parte de cá, nessa lateral, e vou fazer assim sempre até terminar a minha carreira, sempre nos cantos 11 pontos altos, dessa mesma maneira que eu coloquei. Prenda com ponto baixo, faça 11 pontos altos, prenda novamente com ponto baixo e siga normalmente, tá bom? Vou fazer a minha carreira aqui e já volto. Bom, gente, então aqui, pra gente fazer a nossa última carreira, eu já cheguei aqui, já fiz os 9 pontos altos dentro desse leque. E aqui, ó, bem aqui no ponto baixo aqui, eu vou prender com ponto baixíssimo. Vou caminhar mais um ponto baixíssimo aqui. E no próximo ponto, que é o segundo ponto dos 9, esse segundo ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixo, 3 correntes. E no mesmo lugar, eu vou prender com outro ponto baixo, tá? Então, ficou assim. Vou caminhar com um ponto baixíssimo e no próximo vou fazer um ponto baixo. Mais 3 correntes, volto no mesmo ponto e faço mais um ponto baixo. No próximo ponto, eu vou com o ponto baixíssimo. No próximo, eu já entro com ponto baixo, faço 3 correntes e volto no mesmo ponto e prendo com ponto baixo. Mais um ponto baixíssimo e vou fazer o meu último ponto baixo, 3 correntes e no mesmo lugar vou colocar mais um ponto baixo. Aqui, ó, é o meu último ponto dos 9 pontos. Então, eu tenho um ponto aqui, tenho um ponto baixo aqui e o primeiro ponto daqui. Então, eu vou caminhar por esses 3 pontos aqui, vou fazer pontos baixíssimos. Então, vou fazer 1, 2 e 3. No próximo leque, eu já passei para esse leque, né? A partir do momento que eu fiz um ponto baixíssimo no primeiro ponto, vou no segundo ponto e faço mais um ponto baixíssimo. Aliás, mais um ponto alto, desculpa. Vou subir 3 correntes e vou prender com mais um ponto baixo. Caminho com um ponto baixíssimo e assim eu vou repetindo em todos os leques, tá bom? Então, eu vou fazer isso quando chegar aqui no cantinho, eu volto pra mostrar pra vocês. Então, vai ficar assim, ó. Ó, vai ficar 4 argolinhas aqui, tá? Então, vai dar esse detalhe aqui pra peça. Vou fazer o meu e quando chegar no canto eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente, então aqui, voltando aqui, eu vim mostrar pra vocês como que a gente faz esse cantinho. Então, é da mesma forma, você vai puxar aqui, fazer o ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo aqui nesse ponto baixo. Desculpa, gente. Mais um aqui.
meu ponto, ele é apertado, gente. Por isso que eu já uso já a minha agulha numeração 4, tá? Então, aqui... Foi. Vou caminhar mais um ponto baixíssimo aqui. No próximo, eu já entro com um ponto baixo. Faço 3 correntes, prendo com um ponto baixo no mesmo lugar. O que vai mudar aqui é que aqui vai ser 5 arquinhos desse daqui, tá? Então, já fiz o primeiro e assim eu vou seguindo. Desculpa, aqui já é o meu ponto baixíssimo, aqui é o meu ponto baixo. Subo 3 correntes e assim eu vou fazer até chegar aqui do mesmo jeito que eu fiz aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês de novo. Bom, gente, aqui eu já fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo como vai sobrar um pontinho aqui? Que é aquele ponto que a gente caminha com o ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, outro aqui nesse ponto baixo e outro no primeiro ponto do leque. E aqui eu já vou entrar com o ponto baixo e fazer as 3 correntes e assim até o final da carreira. Quando chegar no final, eu já volto com vocês. Bom, gente, já chegamos aqui no final do trabalho, então aqui agora eu vou caminhar com um ponto baixíssimo. E aqui, nesse ponto baixo aqui, vou introduzir o fio. Vou fazer mais um ponto baixíssimo e uma corrente. Então, agora, eu vou cortar aqui o meu fio, um pedaço maior, né? Pra poder tá arrematando. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o meu arremate, tá? Vou deixar assim, esse daqui, depois eu vou arrematar. Vou mostrar pra vocês como que eu faço nesse daqui, tá? Então, aqui eu coloco o meu fio aqui na agulha de tapeceiro. E aqui, ó, vou virar aqui pra vocês verem direitinho, tá? Aqui, eu caminho entre os fios, tá? Então, caminho, vai e volta. E você vai andando com esse fio. Não precisa ser em linha reta, tá? Pode ir costurando mesmo esses pontos assim. Principalmente esse daqui que é o ponto fechado, né? É mais fácil. Mas, mesmo se for o outro tipo de ponto, você vai conseguir tranquilamente. Então, aqui, eu vou fazer o seguinte, vou caminhar mais isso daqui. E quando eu chego aqui nessa posição, eu tiro o meu fio da agulha, separo aqui em 2 partes. Como o meu fio é o 6, vou separar 3 perninhas para um lado e 3 perninhas para o outro lado. Não preciso desse tamanho aqui de fio, mas eu sempre corto um pouco a mais, tá? Então, aqui, ó, agora, o que eu vou fazer vai ser pegar aqui uma dessas perninhas aqui da linha, vou trazer aqui entre algum ponto aqui e vou puxar. Não deu, tenta novamente, tá? Então, aqui, ó, foi. Então, aqui eu vou dar um nozinho. Então, eu passo aqui, dou esse nozinho. Dou outro nó e outro pra garantia.
volto de novo a minha agulha aqui. Acho que eu já tô precisando de outra tesourinha. Volto aqui pra minha agulha e aqui, ó, eu vou caminhando por outros pontos até esconder todo esse fio. Então, é dessa forma que eu arremato. E eu gosto também de passar a cola, aquela cola pega mil, eu gosto de passar ela também bem na pontinha, que aí não corre o risco de se soltar, tá? Mas mesmo assim, ó, pode ficar tranquila que não vai soltar, tá bom? Então, agora é só cortar essas linhas aqui, arrematar os outros fios e é assim que o nosso tapete fica. Fica um tapete lindo, fácil de fazer, que qualquer iniciante no crochê consegue, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, deixa nos comentários se tiver dúvida e se inscreva no canal se não for inscrito e ative todas as notificações. Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!